Enquanto estava exilado na solitária ilha de Patmos, João teve uma experiência que mudaria para sempre a compreensão do futuro. Em uma visão impressionante e enviada por Deus, ele foi transportado para uma realidade onde o destino da humanidade se revelava diante de seus olhos. Essa visão não era apenas um aviso, mas uma profecia cheia de mistérios e sinais que ele foi encarregado de compartilhar com 7 igrejas espalhadas pela Ásia. O que ele viu? Eventos catastróficos que abalarão o mundo, batalhas celestiais e uma nova era surgindo das cinzas da destruição. Essa não é uma história qualquer. É a contagem regressiva para o fim dos tempos. Uma narrativa que descreve, passo a passo, como cada selo é aberto, cada trombeta é tocada, e cada força espiritual e terrena é colocada em movimento para cumprir o plano final. Você conhecerá anjos, bestas, cavaleiros e profecias que moldarão o destino da Terra e decidirão o futuro da humanidade. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir é mais do que uma sequência de eventos. É uma jornada pelas páginas da profecia, onde não haverá pausa até o último mistério ser revelado. Este é o Apocalipse, contado como nunca antes. Claro, direto e fiel às Escrituras. Se você gosta de histórias bíblicas que fortalecem a fé, não deixe de se inscrever no nosso canal e conferir nossos últimos vídeos. Na ilha de Patmos, João foi surpreendido por uma visão vinda diretamente do trono de Deus. Ele ouviu uma voz forte como uma trombeta, ordenando que registrasse tudo o que estava para ver e entregasse essa mensagem às 7 igrejas da Ásia. Diante dele, surgiu uma figura poderosa, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma túnica longa, com cabelos brancos como a neve e olhos flamejantes. Seus pés reluziam como bronze em brasa, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Esse ser divino entregou a João uma mensagem urgente. As visões não se tratavam apenas de conselhos espirituais, mas de revelações sobre o futuro da humanidade e do destino de toda a criação. João foi designado como um arauto das coisas que estavam prestes a acontecer, uma espécie de testemunha ocular dos eventos que moldariam o fim dos tempos. A ordem era clara. Ele deveria registrar fielmente cada detalhe, cada símbolo e cada figura que visse, pois tudo tinha significado. Essa revelação não se limitava ao plano espiritual. Era uma profecia sobre eventos concretos que afetariam tanto os céus quanto a terra. A partir daquele momento, o apóstolo entrou em um estado de profundo êxtase, onde o tempo e o espaço se confundiam. João percebeu que não era apenas uma testemunha, mas alguém escolhido para alertar e preparar as igrejas e os fiéis. Sua missão era entregar essas visões como um aviso. O tempo estava correndo, e aqueles que não estivessem preparados enfrentariam consequências devastadoras. Cada detalhe, desde os selos até as trombetas, foi projetado para transmitir uma mensagem clara. O fim estava próximo. Agora, de posse dessa revelação, João enfrentaria um dilema. Como entregar algo tão grandioso e complexo de forma que as igrejas compreendessem? Essa mensagem não poderia ser ignorada ou deixada de lado. A sobrevivência espiritual de muitos dependia de suas palavras e da compreensão correta de cada símbolo e evento que ele registraria. Com isso, ele iniciou sua missão profética, escrevendo cartas destinadas a cada uma das 7 igrejas. Essas cartas seriam o primeiro passo na preparação dos fiéis para o que estava por vir. A visão que começou naquela ilha isolada não apenas mudaria a história da igreja, mas se tornaria uma advertência viva para todas as gerações seguintes. Com as palavras e visões gravadas, o palco estava montado. Cada passo a partir daí levaria à consumação do plano divino, uma série de eventos em cascata que não poderiam ser interrompidos. Agora, era apenas uma questão de tempo até que o primeiro ato do Apocalipse fosse desencadeado. Com a revelação em mãos, João começou a escrever as cartas para as 7 igrejas da Ásia. Cada mensagem era específica, direcionada às necessidades e fraquezas de cada comunidade, mas todas carregavam uma urgência comum: a preparação para o julgamento que se aproximava. As igrejas deveriam alinhar suas condutas e permanecer fiéis, pois Deus estava atento às ações de cada uma delas. A primeira carta foi endereçada à igreja de Éfeso. João elogiou sua perseverança e resistência diante de falsas doutrinas, mas a advertiu por ter perdido o amor que tinha no início. Era uma chamada ao arrependimento imediato. Sem amor genuíno, todas as boas obras eram em vão. Em seguida, veio a carta para Esmirna, uma igreja que enfrentava perseguições e sofrimentos.
A mensagem era clara. Eles deveriam permanecer fiéis até a morte, pois a recompensa seria a coroa da vida. Pérgamo, por sua vez, foi criticada por tolerar ensinamentos corruptos, como os de Balaão, e por aceitar práticas idólatras. João alertou que, se não se arrependessem, Cristo viria contra eles com a espada de sua boca. Tiatira enfrentou uma repreensão semelhante, pois permitia que uma mulher chamada Jezabel liderasse o povo ao engano, ensinando imoralidades. A advertência para essa igreja foi severa. Arrependimento imediato, ou a intervenção divina traria calamidade. A igreja de Sardes foi descrita como morta, apesar de sua reputação de estar viva. João pediu que eles despertassem e reforçassem o que ainda restava, pois o tempo estava acabando. A mensagem para Filadélfia, porém, foi um alívio em meio às advertências. Ela foi elogiada por sua fidelidade, mesmo com pouca força, e recebeu a promessa de proteção diante da tribulação que estava por vir. Por fim, João escreveu à igreja de Laodiceia, a mais severamente repreendida. Eles se consideravam ricos e autossuficientes, mas, aos olhos de Deus, eram miseráveis, pobres e nus. O Senhor os repreendeu por serem mornos, nem frios nem quentes. A mensagem era simples e direta. Eles deveriam se arrepender e buscar fervor espiritual, ou seriam vomitados da boca de Deus. Cada carta trazia uma advertência e uma promessa. A mensagem geral era a mesma. O arrependimento e a fidelidade garantiriam a vitória e a participação na vida eterna. Mas para aqueles que não dessem ouvidos, o julgamento seria implacável. A importância dessas mensagens não poderia ser subestimada, pois elas não eram apenas palavras para comunidades antigas. Cada igreja, com seus erros e acertos, representava um aspecto da caminhada espiritual que ainda hoje serve de lição para os fiéis. Com essas mensagens entregues, o caminho estava aberto para as visões proféticas mais intensas e reveladoras. As igrejas agora sabiam o que era exigido delas, mas a verdadeira prova ainda estava por vir. O Apocalipse começaria a se desdobrar em toda a sua complexidade, com uma série de eventos que abalariam os céus e a terra. Era apenas o começo da contagem regressiva para o fim dos tempos. Após entregar as mensagens às igrejas, João foi levado a uma nova visão, ainda mais intensa e aterradora. Ele viu uma porta aberta no céu e foi convidado a subir. Ao atravessar, ele encontrou um trono imponente, rodeado por 24 anciãos vestidos de branco e coroas de ouro em suas cabeças. Relâmpagos e trovões emanavam do trono, revelando o poder absoluto de quem ali estava sentado. Ao redor, 4 seres viventes, um como leão, outro como boi, um terceiro como homem e o último como águia, adoravam o Senhor sem cessar, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Nesse ambiente celestial, João percebeu um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. Porém, ninguém no céu ou na terra era digno de abri-lo, o que causou grande angústia em João. Foi então que um dos anciãos revelou: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e era digno de abrir os selos. Quando João olhou, em vez de um leão, ele viu um cordeiro que parecia ter sido morto, mas agora estava vivo e pleno de poder. O cordeiro tomou o livro e se preparou para quebrar seus selos, revelando mistérios e eventos que abalariam a humanidade. Cada selo quebrado pelo cordeiro desencadeava um evento apocalíptico que se aproximava mais da destruição final. As primeiras revelações trouxeram à tona os 4 cavaleiros do Apocalipse, cujas identidades e propósitos deixaram claro que a Terra jamais seria a mesma. Essas visões não eram apenas imagens simbólicas, eram antecipações diretas do que estava prestes a acontecer. João também viu 7 anjos, cada um segurando uma trombeta. Esses anjos aguardavam o momento exato para soar suas trombetas, liberando pragas e destruições que causariam sofrimento em proporções nunca antes vistas. A visão era tão aterrorizante quanto clara. A terra seria sacudida até seus alicerces, e todos aqueles que não estivessem preparados enfrentariam as consequências do juízo divino. O terceiro ato dessa visão trouxe uma revelação ainda mais poderosa. Um anjo com o livro aberto apareceu e ordenou que João comece o livro. O profeta obedeceu. E, embora o gosto fosse doce como mel, em seu estômago ele se tornou amargo. Essa ação simbolizava a natureza da profecia. O anúncio das revelações era grandioso e glorioso,
mas suas implicações eram amargas e difíceis de suportar. E então, foi revelada a presença de duas testemunhas, profetas que seriam enviados à terra para pregar a verdade durante um período de grande tribulação. Elas teriam o poder de trazer pragas e impedir a chuva. Mas, ao final de seu testemunho, seriam mortas por uma besta que subiria do abismo. Por 3 dias e meio, seus corpos ficariam expostos, mas então Deus as ressuscitaria e as levaria para o céu, diante de todos os povos e nações. Cada passo das visões que João recebia aprofundava a tensão e a iminência do juízo final. A mensagem era clara. O Cordeiro estava no controle e seu plano avançava de forma inexorável. As visões revelavam tanto o caos quanto a esperança, e agora a humanidade estava prestes a conhecer os 4 cavaleiros que trariam a destruição consigo. Com a abertura dos 4 primeiros selos, surgiram os temidos cavaleiros do Apocalipse, cada um carregando um significado e uma missão devastadora. Suas aparições marcaram o início do caos iminente e trouxeram uma sequência de eventos que abalaria o mundo. Primeiro cavaleiro, o Cavaleiro Branco. Quando o primeiro selo foi rompido, um cavaleiro montado em um cavalo branco apareceu, empunhando um arco e recebendo uma coroa. Sua chegada representava conquista e vitória, mas não era uma vitória pacífica. Ele veio para subjugar e conquistar nações, espalhando ilusões de poder e domínio. A falsa paz que trazia servia apenas como prelúdio para um conflito maior e mais destrutivo. Segundo cavaleiro, o Cavaleiro Vermelho. Com a quebra do segundo selo, um cavalo vermelho surgiu, e seu cavaleiro recebeu uma grande espada. Seu objetivo era remover a paz da terra, incitando guerras e conflitos em todos os lugares. Nações se levantariam contra nações, e a violência tomaria conta do mundo. Era o anúncio de tempos de terror e derramamento de sangue, onde não haveria refúgio para os que buscassem a paz. Terceiro cavaleiro, o Cavaleiro Preto. O terceiro selo revelou um cavalo preto, cujo cavaleiro segurava uma balança na mão. Esse cavaleiro representava a fome e a escassez. João ouviu uma voz anunciar: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Isso indicava que os alimentos básicos se tornariam raros e caríssimos, mas itens de luxo ainda estariam disponíveis, revelando desigualdade e sofrimento para a maioria da população. A fome se alastraria, e aqueles que não tivessem acesso aos recursos seriam deixados para perecer. Quarto cavaleiro, o Cavaleiro Amarelo ou Pálido. O quarto selo trouxe o último cavaleiro, montado em um cavalo pálido. Seu nome era Morte, e o inferno o seguia de perto. Esse cavaleiro tinha permissão para matar por meio de espada, fome, doenças e feras da terra. Ele era a personificação do destino final para milhões, sem distinção de classe ou poder. 1/4 da população mundial seria dizimada por seu avanço, deixando um rastro de corpos e desespero. Cada cavaleiro atuava como uma peça-chave no plano maior do Apocalipse, levando a humanidade a um ponto sem retorno. O impacto de sua passagem era implacável, e todos, desde os mais poderosos até os mais humildes, sentiriam o peso de suas ações. Esses 4 cavaleiros não apenas anunciavam o colapso da ordem mundial, mas também preparavam o caminho para as trombetas que viriam em seguida, trazendo juízos ainda mais severos. Quando o último cavaleiro desapareceu, as visões de João se aprofundaram em uma nova onda de destruição, revelando que o pior ainda estava por vir. Agora era a vez das trombetas soarem, e com cada toque, uma nova calamidade devastaria a terra. Após os cavaleiros, João viu 7 anjos se prepararem para tocar trombetas. Cada toque anunciava uma praga devastadora que abalaria a terra, o céu e a humanidade. A destruição avançava em escala crescente, e cada trombeta intensificava o julgamento divino. Primeira trombeta, fogo e granizo. Quando a primeira trombeta soou, granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 das árvores e toda a vegetação verde foi consumida pelas chamas. O que antes era vida e beleza virou cinzas, deixando os campos e florestas devastados. Segunda trombeta, mar em sangue. O segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como uma grande montanha de fogo foi jogada no mar. O impacto transformou 1/3 do oceano em sangue. A vida marinha foi exterminada em massa, e 1/3 dos navios afundou nas águas corrompidas. Terceira trombeta, a estrela absinto. Com a terceira trombeta, uma estrela ardente,
chamada absinto, caiu dos céus. Ao tocar rios e fontes de água doce, ela os envenenou. Aqueles que beberam da água contaminada morreram, e a escassez se agravou, levando ao desespero. Quarta trombeta, escuridão. Quando a quarta trombeta ecoou, 1/3 do sol, da lua e das estrelas foi obscurecido. O dia perdeu parte de sua luz, e a noite se tornou ainda mais sombria. A terra mergulhou em trevas, e o medo se espalhou entre os habitantes. Quinta trombeta, o poço do abismo. Com o som da quinta trombeta, o poço do abismo foi aberto, liberando uma nuvem de fumaça e uma horda de criaturas semelhantes a gafanhotos. Essas criaturas, sob o comando de um rei chamado Abaddon, ou Apolion, não tinham permissão para matar, mas atormentavam as pessoas por 5 meses com dor tão intensa quanto a de picadas de escorpião. O tormento era insuportável, e muitos buscavam a morte, mas não a encontravam. Sexta trombeta, exércitos de cavaleiros. A sexta trombeta liberou 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, que lideraram um exército de 200 milhões de cavaleiros. O objetivo era exterminar 1/3 da humanidade. Esses cavaleiros montavam criaturas com cabeças de leão e caudas de serpente que expeliam fogo, fumaça e enxofre. A morte e a destruição seguiram por onde eles passavam. Sétima trombeta, o reino de Deus. Com a última trombeta, grandes vozes proclamaram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Houve trovões, relâmpagos, um grande terremoto e chuva de pedras. A trombeta final marcou a chegada do fim iminente e o início do reino eterno. Essas trombetas anunciaram uma sucessão de desastres sem precedentes, mergulhando a humanidade em medo e caos. A cada toque, a terra se tornava menos habitável e a sobrevivência mais difícil. No entanto, mesmo diante de tanto sofrimento, muitos ainda se recusavam a reconhecer o poder divino e a buscar redenção. Com o fim das trombetas, a história do Apocalipse avançava para uma batalha ainda mais intensa e definitiva: a guerra entre a mulher e o dragão, onde o destino dos fiéis seria posto à prova. João então testemunhou uma visão intrigante: uma mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Grávida e em trabalho de parto, ela simbolizava não apenas a nação de Israel, mas também o povo de Deus ao longo dos tempos. No auge de sua dor, surge o antagonista, um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e coroas em cada cabeça, uma figura que representava claramente Satanás e sua fúria contra tudo o que é divino. O dragão aguardava o nascimento do filho da mulher, pronto para devorá-lo assim que nascesse. Mas o recém-nascido, identificado como alguém destinado a governar todas as nações com vara de ferro, foi arrebatado para Deus, frustrando o ataque do dragão. A mulher fugiu para o deserto, onde foi protegida e sustentada por 1260 dias, período que representa uma fase de perseguição intensa, mas sob a constante providência divina. Em seguida, João presenciou uma batalha épica no céu. Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão e seus seguidores. O conflito culminou com a derrota de Satanás, que foi lançado à terra junto com seus anjos. Essa queda marcou um ponto crítico. O céu se encheu de júbilo, mas a terra, por sua vez, mergulhou em temor, pois o dragão agora estava limitado ao plano terreno e determinado a perseguir os fiéis. Furioso por ter sido expulso do céu, o dragão começou a perseguir a mulher e sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis ao testemunho de Cristo. Em um último esforço para destruí-los, o dragão lançou um rio de água para engolir a mulher, mas a terra se abriu e engoliu as águas, protegendo-a uma vez mais. Frustrado por não conseguir vencer a mulher, o dragão voltou sua atenção para o restante de seus descendentes, simbolizando todos os que se mantêm fiéis a Deus. Esta perseguição marcou o início de um período de tribulação sem precedentes, onde a resistência e a fé dos seguidores seriam postas à prova como nunca antes. A visão da mulher e do dragão reforça que a batalha espiritual é implacável e que Satanás não descansaria até o último momento. No entanto, mesmo em meio à perseguição e ao caos, a proteção divina continuaria presente, mostrando que os planos de Deus prevaleceriam. Com o dragão enfurecido e a terra à beira do colapso, o próximo ato do Apocalipse revela 2 figuras sombrias que trariam um novo nível de controle e opressão: as bestas e a marca 666. Com o cenário de tumulto e perseguição instaurado,
João viu emergir do mar uma besta, uma figura aterrorizante que simbolizava o poder e a influência do mal sobre a humanidade. Esta besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, e em suas coroas estavam escritos nomes de blasfêmia, revelando a sua oposição a Deus e a sua tentativa de usurpar o trono divino. A primeira besta recebeu o poder e autoridade do dragão, e o mundo inteiro a adorou, impressionado com os milagres e sinais que ela realizava. Esta besta também foi ferida mortalmente, mas sua mortalidade foi curada de maneira milagrosa, levando muitos a acreditarem que era invencível. Este espetáculo enganador atraiu multidões que aclamavam: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? A adoração a essa besta se tornou uma questão de vida ou morte, um claro sinal de que os tempos eram críticos. Em seguida, uma segunda besta surgiu da terra, com aparência de cordeiro, mas que falava como um dragão. Esta besta teve a missão de promover a adoração da primeira besta, exercendo controle sobre as economias e as transações comerciais. Através de suas artimanhas, ela impôs a todos uma marca, conhecida como a Marca da Besta, 666, que se tornaria um símbolo de lealdade ao regime maligno. Ninguém poderia comprar ou vender sem essa marca, levando as pessoas a tomarem decisões difíceis em suas vidas. A marca 666 não era apenas uma marca física. Era um selo espiritual de subserviência ao dragão e suas bestas. Aqueles que aceitavam a marca viam suas almas em perigo, pois isso significava rejeitar a soberania de Deus e se submeter a um regime de opressão e controle totalitário. A adoração forçada e a manipulação econômica se tornaram armas poderosas nas mãos do inimigo, dividindo as comunidades e desafiando a fé dos fiéis. Nesse contexto de terror e opressão, a mensagem de João se tornava cada vez mais relevante. Ele convocava os fiéis a perseverar, mesmo em face da adversidade extrema. O apóstolo enfatizava que aqueles que fossem fiéis até a morte receberiam a coroa da vida, uma promessa divina que servia como esperança em tempos sombrios. A resistência e a coragem diante das dificuldades se tornaram fundamentais para os que se mantinham firmes na fé. À medida que os eventos se desenrolavam, a tensão entre as forças do bem e do mal se intensificava. A batalha entre a primeira besta e os fiéis de Deus estava se aproximando de um clímax que definiria o futuro da humanidade. O povo de Deus se preparava para enfrentar o desafio, armados com a palavra de Deus e a certeza de que a vitória final pertenceria a Cristo. Com o surgimento das bestas e a imposição da marca 666, um novo nível de perseguição e controle se instaurou sobre a terra, preparando o cenário para a revelação da Nova Jerusalém e do triunfo final sobre o mal. Após uma série de eventos catastróficos e o domínio da opressão, João teve uma visão deslumbrante que anunciava o triunfo final da luz sobre as trevas. Ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu, uma cidade gloriosa que irrompia em esplendor. Esta cidade, adornada como uma noiva, simbolizava a promessa de Deus de restaurar tudo o que havia sido perdido e criar um novo mundo de paz e alegria. A Nova Jerusalém era apresentada como um lugar onde não haveria mais dor, sofrimento ou morte. Suas ruas eram feitas de ouro puro, e os muros, adornados com pedras preciosas, refletindo a beleza e a magnificência do céu. João descreveu a cidade como sendo iluminada pela presença de Deus, que habitava no meio do seu povo. A luz divina não apenas iluminava a cidade, mas também proporcionava um conforto eterno aos que nela habitassem. Nesta nova realidade, Deus enxugaria todas as lágrimas dos olhos dos que ali estivessem. Não haveria mais luto, nem gritos, nem dor. Tudo o que era antigo havia passado. Essa transformação era uma promessa cumprida, um ato divino que demonstrava a imensa graça e misericórdia de Deus por seu povo. Era a culminação do plano de salvação, onde os fiéis seriam recompensados por sua perseverança em meio à tribulação. Antes que a Nova Jerusalém se estabelecesse plenamente, ocorreria a batalha final contra as forças do mal. O dragão, a besta e o falso profeta seriam derrotados e lançados no lago de fogo, simbolizando a completa erradicação do mal. Após essa batalha, todos seriam julgados. Aqueles que permaneceram leais a Deus seriam recebidos na Nova Jerusalém, enquanto os que rejeitaram sua graça enfrentariam a condenação eterna. João ouviu uma voz que proclamava que agora a morada de Deus estaria com os homens. Aqueles que foram fiéis teriam acesso à árvore da vida, cujos frutos trariam cura e vitalidade eterna.
A vida na Nova Jerusalém seria uma experiência de comunhão íntima com Deus, onde cada um poderia desfrutar de sua presença e amor eternamente. A visão da Nova Jerusalém encerra o livro do Apocalipse com uma nota de esperança e triunfo. Apesar das tribulações e das lutas enfrentadas, o desfecho é claro. Deus tem um plano vitorioso para a humanidade. A promessa de um novo céu e uma nova terra é um testemunho da fidelidade de Deus e de sua determinação em restaurar a criação. Dessa forma, o Apocalipse não é apenas um relato de destruição e juízo, mas uma revelação da vitória de Deus sobre o mal e o renascimento da humanidade em um ambiente de paz, amor e felicidade eternos. Com a Nova Jerusalém, a história da salvação chega ao seu clímax, e a eternidade com Deus é garantida para todos os que crerem e perseverarem até o fim. Ao final da jornada pelo Apocalipse, o que nos resta é uma poderosa mensagem de esperança e renovação. A visão de João, desde a revelação divina até a gloriosa Nova Jerusalém, nos mostra que, mesmo em meio ao caos e à destruição, Deus nunca abandonou seu povo. As mensagens às igrejas nos lembram da importância da vigilância, da fé e da autenticidade na nossa relação com Deus. Cada alerta e cada promessa são convites a permanecer firmes, mesmo quando o caminho se torna difícil. As visões proféticas revelam que, por trás dos eventos tumultuados, há um plano divino que culmina na restauração da criação. Os 4 cavaleiros, as trombetas e as pragas mostram a seriedade do juízo, mas também sublinham a certeza de que o mal não terá a última palavra. A batalha entre a mulher e o dragão, assim como a ascensão da Nova Jerusalém, reafirmam que, ao final, o bem triunfará sobre o mal. A luta pode ser intensa, mas a vitória é garantida para aqueles que se mantêm firmes na fé. Enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas, somos desafiados a viver com propósito, a ser luz no mundo e a compartilhar essa mensagem de esperança. A história do Apocalipse não é apenas uma narrativa sobre o fim dos tempos, mas um chamado à ação, à reflexão e à preparação para o que está por vir. A Nova Jerusalém não é apenas uma visão do futuro, mas um símbolo do que Deus deseja para nós, um relacionamento íntimo, uma vida plena e eterna ao seu lado. A promessa de que Deus habitará entre seu povo é a certeza de que, independentemente das tribulações atuais, a história de Deus com a humanidade é uma história de amor, redenção e vitória. O Apocalipse nos convida a olhar para o futuro com confiança e esperança. A batalha pode ser feroz, mas o desfecho é glorioso. Que cada um de nós esteja pronto para receber essa Nova Jerusalém e experimentar a plenitude da vida com Deus, onde a paz e a alegria são eternas. Se você gostou deste vídeo e deseja acompanhar mais conteúdos que o inspirem e o ajudem a crescer em sua fé, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Nos esforçamos muito na criação deste vídeo, dedicado à análise das Sagradas Escrituras. No entanto, compreendemos que somos falíveis. Caso você identifique algum erro ou imprecisão, pedimos gentilmente que nos ajude com correções fraternas. Juntos, vamos continuar essa jornada de fé e descoberta. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.